The Chosen e suas polêmicas. Assim como toda série, a série cristã também tem polêmicas, como por um exemplo, o estúdio que faz a série de fato é um estúdio mormon. Além disso, e aquela bandeira LGBT encontrada em uma imagem do set? E não só isso, a idolatria com os atores. É sobre isso tudo que a gente vai falar nesse vídeo. E se você quiser saber, é logo após a vinheta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review, o seu canal de análise de cultura pop e cristianismo aqui no YouTube. O canal é Comics, fala sobre quadrinhos, mas também é review e fala aí sobre diversas coisas na cultura pop. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Loures e eu trabalho com histórias em quadrinhos. Essas daqui são algumas histórias em quadrinhos que eu participei. Essa daqui é a nossa história em quadrinho autoral. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre elas, porque hoje nós vamos falar aqui sobre The Chosen e as suas polêmicas, né? Tudo começa porque eu vi um vídeo do Antônio Júnior, pastor Antônio Júnior, falando sobre isso, e eu quero dar aqui os meus 2 centavos, assim como dei os meus 2 centavos ali no vídeo do Peter Jordan, falando sobre quadrinhos. Se você quiser, tá aqui no canal também. E além disso, eu postei 2 postagens aqui no nosso canal sobre The Chosen, né? Uma era um vídeo na qual eu fiz uma análise de toda a primeira temporada, se você quiser vai estar passando aqui no card, e a outra era um Reels, ou mais de um Reels na verdade, que deu aí alguns comentários como esses daqui. Vai vendo, leiam Tessalonicenses 1 e 2 e reforcem com o Apocalipse. Totalmente errado, diferente, quando ele voltar não será assim, porque cria ilusões. E o outro ainda disse, vai ser legal dar risada no inferno, também acha engraçado? Gente, a primeira coisa que eu tenho pra falar é, se você comentou nesse meme, tá vendo esse vídeo aqui? Cara, é meme. Gente, meme é meme. E a segunda coisa que eu quero falar é que se você quer ver alguma coisa teológica sobre o Apocalipse, eu quero convidar você a ver uma live que eu fiz lá no canal da Amigo Jesus, que é o nosso canal teológico, na qual eu falei aí sobre o Apocalipse com o meu amigo pastor Matheus Rett. Então dá uma olhada lá que você vai gostar muito e vai entender um pouco mais sobre o Apocalipse. Mas em contrapartida, gente, uma outra coisa que eu quero dizer aqui é que isso é meme. Meme é humor, tá? Não quer dizer que vai ser desse jeito, não. A Bíblia ela fala de coisas completamente diferentes. Então, isso que aconteceu fez eu gravar um vídeo sobre essas questões das polêmicas aí de The Chosen. Como por um exemplo, será que o estúdio lá de fato é mormon? Além disso, o que é aquela bandeira LGBT que apareceu no cenário? E a outra coisa que eu queria falar é sobre os atores, né? Será que a idolatria e as adaptações que eles fazem para a história? A primeira coisa que eu quero salientar é: nós cristãos precisamos ter maturidade para lidar com produções artísticas audiovisuais, né? Que são aí as séries, os filmes e tudo mais. A gente tem que ter maturidade porque nós ainda não temos maturidade. Muitas das vezes, e por conta do fato da igreja ter demonizado muitas coisas no passado, a gente não sabe lidar. Ou a gente pega e demoniza as coisas, ou a gente pega, não filtra as coisas, e quando alguém tenta fazer alguma coisa que é a nosso favor, ou uma produção que fala sobre alguma história bíblica, a gente está muito mais preocupados em achar defeitos, está muito mais preocupados em achar heresias, do que necessariamente usar aquilo a nosso favor. As produções cristãs ou produções que levam valores cristãos, elas nunca serão 100% perfeitas como a gente quer. Mas em contrapartida, a gente precisa ter maturidade para lidar com isso que se chama de cultura pop. Porque a cultura pop ela é uma ferramenta de evangelismo e influência que inclusive outras religiões e outras ideologias políticas têm usado isso cada vez mais para alcançar a mente das pessoas, os corações e as novas gerações. Um exemplo que a gente tem atualmente é que no Brasil saiu o filme Nosso Lar 2, que é um filme espírita e que muita gente está indo no cinema assistir o filme e acompanhar essas histórias. Além disso, a gente tem também a série da Miss Marvel, que saiu aí no Disney Plus. A Miss Marvel é uma muçulmana. Ou seja, nós temos as outras religiões aproveitando muito melhor dessa ferramenta que é a cultura pop do que nós que somos cristãos. E aí, além disso, nós temos também as famosas ideologias hoje, igual por um exemplo,
teve aí uma grande reboliço nas redes sociais sobre Barbie, né, por conta aí das indicações do Oscar. E a gente tem um vídeo aqui no canal sobre Barbie, mas Barbie é um filme de ideologia feminista. Então, enquanto nós não pegarmos e enquanto nós não entendermos que cultura pop é uma ferramenta, a gente só vai receber e só vai criticar e não vai fazer nada. Então, The Chosen, essa questão toda, ela é uma série que tenta adaptar aí aquilo que a gente vê no Novo Testamento sobre Jesus através de uma produção audiovisual. Então, tem alguns pontos que eu vi no vídeo do Antônio Júnior que eu quero levar aqui em consideração, fazer alguns comentários técnicos. E uma das coisas que eu já quero começar falando é sobre as histórias aí, né, que eles colocam em cima e que muitas vezes a gente chama de enchimento de linguiça. A gente tem uma questão técnica que chama isso de costura de roteiro, mas eu vou gravar um vídeo especialmente sobre cultura de roteiro, que inclusive vou falar sobre também um pouquinho ali das novelas da Record, que a gente também fala aqui no canal. Mas eu posso prosseguir para o segundo ponto, que é o ponto aí que a gente tem, que é cuidado para não confundir os atores de The Chosen com os personagens bíblicos. Embora The Chosen seja uma boa adaptação e tenha uma ótima adaptação aí dos personagens bíblicos, os personagens que estão lá não são de fato os personagens bíblicos, eles são uma adaptação. O que é uma adaptação? A adaptação é quando eu pego uma história, quer seja ela real, quer seja ela fictícia, e transformo ela em algum produto artístico, quer seja um livro, quer seja um filme, uma série ou uma história em quadrinhos. E por que chamamos de adaptação? Porque a questão narrativa de cada coisa é diferente. Logo, a gente transmite e transforma aquela visão para que se encaixe melhor na produção audiovisual. Então, em The Chosen, os atores ou as adaptações ali que eles fazem dos personagens bíblicos são adaptações. Um exemplo que a gente tem aí é Mateus interpretado pelo Para Pastel, que é uma das melhores interpretações aí que eu já vi. Na série ele é autista, mas não há nada na Bíblia que fale de forma enfática e clara que ele seja um autista. Na verdade é uma licença poética que o autor da série pegou, porque ele notou que o evangelho de Mateus é um evangelho muito mais, como que eu posso dizer, detalhado. Tem mais detalhes que os outros ali não importam. Então ele decidiu adaptar como um personagem autista. Mas a gente não pode pegar e falar tipo assim, Mateus ele era autista, porque na Bíblia não há isso. Um outro exemplo que a gente tem aí é um dos Tiagos, não lembro agora se é o Tiaguinho ou o Tiagão, que tem ali uma certa deficiência e que a série adapta como um personagem que Jesus decidiu não curar, para mostrar para as pessoas que independente de Jesus curar ou não, as pessoas devem ser fiel. Aquilo dali é uma coisa que aconteceu nos bastidores. Eles fizeram um teste com o ator do Tiago, não sabiam que ele tinha a deficiência, e aí quando foram gravar, descobriram que ele tinha aquela deficiência. Então eles decidiram fazer essa adaptação. Então pegar e falar tipo assim, o Tiago, um dos Tiagos ali, ele era deficiente, você não pode afirmar isso, porque na Bíblia também não está escrito, né? É uma coisa que a gente precisa entender como adaptações. Além disso também, a gente tem o próprio Jesus do Jonathan Roum, que é aí uma adaptação de Jesus também, ou seja, o Jonathan Roum não é Jesus, Jesus não é o Jonathan Roum. Jonathan Roum é um ator que interpreta Jesus, e embora seja uma das melhores aparições aí de Jesus nas mídias, ou até mesmo das melhores adaptações, um pouco mais parecido com aquilo que de fato é a Bíblia. As outras eu acho muito sério até demais, tinha uma visão ali mais católica e tudo. Ele não é Jesus, então a gente não pode chegar e não pode ali confundir, ou seja, essas questões são adaptações. Por isso que é importante, além de você assistir The Chosen, é você estudar a Bíblia e você ler a Bíblia. É importante você estudar a teologia, não só ficar em The Chosen. O problema dos brasileiros é que a gente fica muito com aquilo que a televisão e a novela ou a série nos apresentam. E a gente pensa assim, poxa, eu não preciso ler a Bíblia, não preciso orar, não preciso jejuar, The Chosen já me explica. Não, você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia, para você, inclusive, entender melhor ali a série e a vida de Jesus. Hoje nós temos diversos e ótimos teólogos, como Luiz Saião,
como o próprio Paulo On. Além disso, a gente tem canais incríveis como Escola dos Discípulos, o próprio 2D de Teologia. Nós temos o Augusto Nicodemo. Se você é pentecostal, tem o próprio Luciano Subirá. Então a gente tem N pessoas que têm autoridade bíblica para ensinar muita coisa boa aí pra gente de forma teológica. Então hoje a gente não tem desculpa para o estudo. Eu também já quero chegar aqui e falar sobre a questão aí do próprio Angel Studios. Angel Studios, afinal de contas, ele é um estúdio mormon ou não? Sim, Angel Studios é um estúdio mormon, né? Na verdade, ali o dono do estúdio é um estúdio mormon. E aí vem a seguinte pergunta, Rafa: se é um estúdio mormon, eu devo ou não assistir The Chosen? É a mesma pergunta que eu faço para Record. Record é da Universal. A Universal, por muitos, é considerado herege, até uma seita, dependendo aí do teólogo. Então você vai deixar muitas das vezes de assistir uma produção bíblica? A questão que tem que ser respondida é o quanto da teologia deles vai estar na produção, ou seja, o quanto dessa teologia desse estúdio vai estar em The Chosen. Por enquanto, The Chosen não tem alguma coisa que eu, que já fiz teologia, ainda estudo teologia, né, tem um canal de teologia aí, e tudo mais, dou aula de escola dominical na minha igreja e aula de teologia também na minha igreja. Não identifiquei ainda coisas ali da estrutura da igreja mormon. Pelo contrário, por decisão da própria equipe de produção, eles decidiram adaptar aquilo que está em Mateus, Marcos, Lucas e João. É isso que a gente tem que olhar. Então, se a série está adaptando Mateus, Marcos, Lucas e João de forma certeira, não tem problema a gente assistir. A partir do momento que eles começarem a colocar alguma teologia mormon, aí a gente tem que tomar cuidado, aí a gente tem que ficar, cabreiro ali, ver mesmo se é para assistir ou não é para assistir. E é por isso que é importante você ler a Bíblia. Mas em contrapartida, não tem problema você assistir a série atualmente, até porque eles estão de fato adaptando ali o que está Mateus, Marcos, Lucas e João. Além disso, uma outra coisa que acontece aí, já introduzindo a questão aí, né, da bandeira LGBT que apareceu em uma das imagens, o próprio Antônio Júnior fala sobre isso no vídeo dele. O próprio estúdio, ele fala sobre a questão de que foi alguém contratado da produção que acabou levando e colocando no set, mas que não tem relação com o próprio estúdio. O estúdio às vezes contrata pessoas que têm ideologias que eles não concordam. E aí chega uma questão, Rafa, então o estúdio não deveria ser contratado. Vamos lá então, eu já participei de produção de 2 séries cristãs, que foi a Sem Controle, que era da Fábrica de Artes da Lagoinha e da Jaboc Filmes, e a... como é que é o nome da outra? Uma da Yasmin Veríssimo, a youtuber aí, Vila do Bagulho, né? Que eu participei. E gente, eu vou ser bem sincero, não tem muitas das vezes profissionais cristãos para trabalhar em produções audiovisuais o suficientes. E às vezes essas produções elas demandam determinados tipos de funcionários ou de profissionais que a igreja não produz. Então essas produtoras elas precisam às vezes recorrer a profissionais que não são cristãos para fazer essas produções. Eu lembro que quando eu estava participando de uma das 2 produções, tinham pessoas que eles tinham que contratar que não eram cristãos e que a gente às vezes falava assim, não, fulano de tal é meio doido, né? Mas é o único que sabe fazer isso que a gente precisa, né? Então a gente acaba escolhendo essa pessoa mesmo. E é por isso que eu quero salientar aqui a parte mais importante do vídeo, que é o seguinte: é por isso que nós precisamos investir em cultura pop. Não adianta a gente reclamar, o estúdio que faz The Chosen é mormon, mas gente, não adianta a gente reclamar se a gente não investe. Se a gente quer produções cristãs que sejam fiéis à Bíblia, feitos por pessoas que querem ou estudam a Bíblia da maneira que a gente quer, nós temos que começar a investir nisso. Nós temos que começar a pensar como que a gente vai usar a cultura pop como uma ferramenta de evangelismo, de alcance para as pessoas. Começar a pensar em filmes, séries, histórias em quadrinhos, como produções e como missões. Assim como a gente pensou a questão da música gospel. Não adianta a gente chegar e ficar reclamando, sendo que a gente não faz. E muitas das vezes nós acabamos pegando e acabamos reclamando de tudo. The Chosen pode ser até mesmo um estúdio que é mormon, mas está sendo uma porta de entrada para pessoas se converterem a Jesus. E tem pessoas que estão se convertendo a Jesus vendo The Chosen para as igrejas cristãs.
para as igrejas protestantes. É por isso que a gente precisa, então, investir nisso. Não adianta a gente ficar reclamando sempre que a gente não investe nessa questão. Ah, Rafa, mas contratou um profissional, por que a gente então não investe também nesses profissionais? A cultura pop, ela é uma ferramenta de influência, a cultura pop é uma ferramenta que dá para propagar uma mensagem, e nós precisamos propagar uma mensagem. Jesus propagou a mensagem do reino de Deus, do evangelho, de duas formas: primeiro, ensinando a lei; segundo, contando histórias. Nós não estamos contando histórias, e se nós não contamos histórias, outros vão contar. E não adianta a gente pegar e a gente ficar reclamando depois. Por isso que eu falo que a gente precisa ter maturidade primeiro para lidar. Como que eu vou fazer uma análise de uma série ou de um filme, quer seja com valores cristãos ou não? Simples! É sabendo o que eu devo receber para mim e o que eu devo jogar fora. Para você fazer isso, você tem que estudar a Bíblia. Né? E como que a gente vai fazer a segunda parte, que é influenciar as pessoas para não ter aquilo que a gente vai reclamar? É simples, é produzindo. É por isso que eu fiz o canal aqui, como que você viu. Aqui eu apresento um monte de histórias em quadrinhos, né? Histórias em quadrinhos que eu participei, histórias em quadrinhos que eu não participei, que são histórias sensacionais que um dia pode virar séries, filmes, pode virar desenhos animados, podem influenciar, e nada melhor do que essas histórias para influenciar as pessoas. Igual, por exemplo, essa daqui é do meu amigo Nilson, fala sobre família, fala sobre divórcio, como que a criança entende isso, como que a criança passa sobre isso. Essa daqui é do meu amigo Marcos Oliveira e do Richard Guerra, fala sobre batalha espiritual, né? Sobre essa questão aí que permeia o nosso mundo, como fazer uma batalha espiritual de uma maneira ali mais quadrinhos, mais comics, mais mangá. É muito sensacional. Essa daqui, é do meu amigo Jussié de Mello, sensacional, tive o prazer de pintar a capa. Olha só, Jussié de Mello conta a história do ET de Varginha, mas através de uma perspectiva cristã. Se um cristão fosse abduzido, ele continuaria cristão? Aí você fala assim, nossa, mas ET crente, mas é uma coisa séria. Se um dia acontecesse uma coisa que você não acredita e que poderia abalar a sua fé, você continuaria crente? Você continuaria acreditando? Olha que coisa legal para se refletir. É uma ficção. A ficção representa algo, mas não quer dizer que é real. A gente precisa ter essa maturidade. E essa daqui é a nossa, Supermanos. Fala sobre que se existissem heróis e se eles fossem cristãos no Brasil, será que eles continuariam sendo cristãos? Será que eles continuariam sendo fiel à fé? É sobre isso que a gente fala. E aqui a gente reflete sobre muita coisa. A gente reflete sobre o nosso país, a gente reflete sobre a questão de corrupção, sobre o relacionamento interpessoal com as pessoas, a gente reflete sobre ser fiel ao evangelho. Tudo isso conforme a figura do super-herói, né? Essa que é a questão. Tá usando super-herói? Tá usando super-herói, mas super-herói é uma metáfora. Tem muita coisa que é uma metáfora que você pode passar verdades. E é aí que a gente precisa entender. A gente precisa investir para chegar nas novas gerações. Ah, Rafa, mas aí vai ser uma história muito fictícia, mas é por isso que tem teologia. É por isso que eu tenho 2 canais. Um canal que eu falo sobre cultura pop e o outro que eu falo sobre teologia. Por quê? Para explicar certinho. É sem deixar desnivelar. E é sobre essas questões que eu quero trazer aqui. Embora tenha polêmicas como todas as séries, a gente precisa saber lidar com essas polêmicas. Saber o que é pra gente receber, o que é pra gente rejeitar. Mas também não ser uma pessoa que vai rejeitar tudo, inclusive coisas que têm valores cristãos e que poderiam ser uma ferramenta de alcance para as pessoas. Às vezes a gente rejeita demais pontes que a gente poderia criar para pregar o evangelho. O que você acha aí desse assunto? Você está assistindo The Chosen? O que você acha? Você está vendo The Chosen? O que você acha das produções cristãs, quer seja The Chosen, quer seja da Record, quer seja do Puriflix aí, que faz Deus Não Está Morto? E o que você acha? Você acha que a igreja é madura com isso? Então eu convido você aí a se inscrever, curtir, comentar, compartilhar aí no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. E até a próxima. Muito obrigado, gente. Deus abençoe.